Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou o Borges, como você bem já sabe, e aqui nós falamos sobre saúde e vitalidade da igreja. A cada episódio a gente traz coisas novas e diferentes para você, entrevistados especiais e hoje mais uma entrevista imperdível. Mas olha, antes disso, eu preciso pedir para você já se inscrever neste canal, deixa o seu joinha, o seu like e deixa o seu comentário também. Como é que está a realidade da sua igreja aí? Como é que as coisas estão acontecendo por aí? Aproveitando o gancho, eu queria pedir para você também já seguir o nosso perfil no Instagram. Então anota aí, Revitalize, Inspirando Igrejas. Dá uma moral pra gente, nós estamos rumo aos 4K, estamos no começo, mas a coisa está caminhando bem e a gente está andando aos pouquinhos. Todo dia ou quase todos os dias você tem corte dos podcasts ali sendo publicados. Algumas dicas, dicas impressionantes sobre revitalização, coisas singulares, você não pode deixar de seguir este perfil no Instagram. Então anota aí, Revitalize, Inspirando Igrejas, lá no Instagram. E eu quero começar esse episódio fazendo uma ponderação para você que talvez seja bem interessante de pensar. Algumas igrejas, elas passam por processos de revitalização e têm histórias assim inspiradoras. Mas tem umas coisas que são fora da curva. Tem umas coisas assim que Deus faz às vezes que a gente não consegue entender muito bem. Então, para entender melhor, a gente tem que explicar. Não tem que desenhar, mas tem que bater papo e tem que entender bem algumas dessas histórias. E hoje eu tenho o privilégio de receber o pastor Sidney Costa, IBM Alphaville, Igreja Batista Memorial do Alphaville. Eu estou certo, Sidney? Certíssimo. Cara, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com você e com vocês aqui, né? Trazer o Sidney aqui foi algo assim único, porque o Sidney roda muito, anda para lá e para cá, tem uma agenda lotada. Que bom. Mas você não sabe a minha alegria de ter recebido o teu ok e dizer assim, eu quero estar aí. Cara, foi muito legal, foi muito bom ter você. Aí, prazer. Prazer é meu estar aqui, participar de processos tão significativos como você tem construído aqui, viu? Que legal. Conta para o pessoal que não te conhece quem que é o Sidney, porque eu já tenho uma boa noção de quem é o Sidney, mas tem o pessoal que está assistindo a gente que eu acho que talvez não conhece o Sidney. Quem é o Sidney? Isso aí, o Sidney tem um lado espiritual, a gente se apresenta no Celebrando a Recuperação, sou o filho amado de Deus em recuperação, né? Mas eu sei que você quer conhecer a minha história. Eu sou casado com a Kátia há 37 anos já, somos pais de 3 filhas, tem a Marina, a Raquel e a Ana, que já se casaram, a Ana ainda não, mas a Marina já se casou, tenho 2 netos ali, Daniel e Nicole. A Raquel é casada também com o Victor, a Marina com o Henrique, tem o Martinho, netinho, tem a Ana já se preparando, ela é médica, está aí na sua residência, e a família desenvolvida. Sou nascido em São José dos Campos, nasci na igreja presbiteriana, minha família de origem, IPB, né? Ali em São José dos Campos, mas tenho sido pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville nos últimos 15 anos, sou pastor já há 28 anos, tenho família, servindo a Deus com alegria na igreja. Crente desde sempre, me converti aos 11 anos de idade e servindo a Deus a vida toda. O bom do nosso estilo de corte de cabelo é que quem olha pra gente não fala que a gente tem a idade que a gente tem, né, Sidney? Não, ainda mais que é avô, né? Tô melhorando, né? Cara, aquela coisa legal. E a tua história, Sidney, no ministério pastoral? Como que é a tua história? A minha história é interessante. Como eu nasci na igreja, eu sempre tive liderando coisas na igreja. Na época era a Liga Juvenil, o CP, a UPA, fui presidente de UCP, fui presidente de UPA, antiga, fui presidente de UMP, era diácono da igreja, me casei muito cedo. Que Liga Juvenil era da minha época. Coisa do meu tempo também, isso não existe mais, hoje tem outro nome, hoje é União das Crianças Presbiterianas, é o CP. Acho que ainda peguei essa mudança, o CP, o UPA e o MP, né? Isso. Mas eu era Liga Juvenil, Adolescentes e Mocidade Peraí, Liga Juvenil, depois virou Liga Infantil, depois que veio o CP. Aí já é uma coisa Aí nós entregamos a nossa idade. É a sua idade, você é mais velho do que eu. Bom, sempre liderando na igreja, aí casei-me cedo, me tornei empresário, comecei uma empresa logo cedo, a empresa deu certo, por isso que eu me caso com 18 anos, era diácono da igreja, presidente dos jovens,
Com 20 anos nasceu minha primeira filha, 21 nasceu a segunda, e eu trouxe um missionário presbiteriano para falar para os nossos jovens. E naquela noite de dezembro de 1991, ele faz um apelo, consagração de vida e um chamado missionário, ministerial. Teve uma pessoa que respondeu esse apelo, que é este que vos fala aqui. Só você? Só eu naquela noite. Você trouxe o cara fez o apelo e só você que respondeu. Deus usou o cara só para me chamar, me fisgar ali. E eu começo, então, a Faculdade Batista, em 1992. Por que eu não fui para o seminário presbiteriano? Porque era mais distante, eu morava em São José dos Campos. Você tinha então, que ir ter que entrar Paulo. até... Eu ia para São Paulo, mas eu ficava ali em Perdizes. E não ter que ir lá onde era o seminário, ia pegar mais trânsito. Por isso que eu fui para a Faculdade Batista. Tá. Depois de 6 meses, eu acabei virando batista. Eu saí da igreja presbiteriana, fui para uma igreja batista em São José, seminarista, fiquei ali. Fui ordenado ao ministério em novembro de 96. Como pastor de jovens e música numa igreja, eu começo meu ministério, eu tinha 27 anos e estou no ministério integral há 28 anos. Servi nessa igreja onde eu fui seminarista, depois eu fui para a primeira igreja batista, que hoje é a igreja da cidade. Lá em São José. São José dos Campos, trabalhei lá 7 anos. Saí de lá em 2005 para vir para a igreja batista do Morumbi, que foi uma excelente experiência, uma escola. Cada igreja que eu passei era uma parte da formação. Quem que era o pastor na época que você foi para o Morumbi? O Lisânias tinha acabado de assumir. O Ari Veloso tinha saído, o Lisânias assumiu e eu cheguei como pastor de adoração, porque essa é uma parte da minha formação, e também depois me tornei o gestor ministerial da igreja. Fiquei ali de 2005 a 2009. Em 2009 eu assumo uma pequena igreja que estava encerrando quase para revitalizar uma igreja. Então, peraí. Então, agora, começa uma igreja a partir conta de a uma história nova toda, igreja. não, vamos devagar. Vou chegar lá. Então, essa é a minha trajetória ministerial, sempre servindo com jovens, música, gestão de igreja. E a IBMA é a minha primeira experiência como pastor titular de uma igreja. Eu nunca tinha sido pastor titular de uma igreja, nem tampouco sonhava com isso. Mas Deus faz as coisas do jeito dele e a gente só obedece, não é isso? Cara, me conta uma coisa, aqui, uma curiosidade, fora do nosso escopo aqui, mas eu acho que ao mesmo tempo tem tudo a ver. Você teve um tempo no Morumbi sob a liderança do Lisânias. Sim. E foi mais ou menos no início do teu ministério pastoral. Foi no início, talvez, da jornada, né? Você já tinha o tempo lá de tinha São José. 7, tinha 2 anos na Igreja Batista Sião, 7 na PIB de São José. Eu chego no Morumbi com 9 anos de ministério. Na PIB já era o Carlitos nessa época? O Carlito, nós éramos da mesma equipe. O Carlito era o pastor de jovens, eu era o pastor de música e a esposa dele era a ministra de educação. O pastor que nos convidou foi o Reginaldo Kruklis, falecido Reginaldo Kruklis, que foi o presidente mundial do Haggai. Ele nos convida, nós éramos a equipe dele, 1 ano depois ele sai para o Haggai Mundial. Aí ficamos ali os 3 jovens, nós éramos jovens, o Carlito 29, eu 30, eu 29 e o Carlito 28, a esposa 30. Novíssimos. Novíssimos. E ficamos na igreja e ver o que ia acontecer. E a igreja então convida o Carlito para ser o pastor titular em 2001. E ele disse, Sidney, você é o primeiro da equipe. Eu fiquei na equipe do Carlito e servi ali até 2005. Que ainda não era igreja da cidade, era a primeira igreja batista de São José dos Campos. São situações diferentes, você pensar na igreja de São José, que hoje é a igreja da cidade, e pensar no Morumbi, são situações diferentes, mas você esteve, ou teve, eu diria, talvez o privilégio de estar junto com alguns caras que foram referências, são referência, como líderes, como pastores. E igrejas, como foi para você igrejas históricas e com marcas muito fortes, né? São José tinha uma marca de expansão, de liderança, eu aprendi muito. Eu vejo cada igreja que eu passei como uma escola. Se a gente pudesse pensar no ministério como uma universidade de formação, eu tive uma formação básica no primeiro ministério, depois eu tive uma pós-graduação em expansão de igreja, em construção. São José tem essa vibe, né? Expansão, construção, uma igreja que tem a vocação de multiplicação para outros lugares. Então aprendi isso em São José dos Campos. O Morumbi tinha uma vocação de pensamento, de reflexão. O Ari Veloso era um cara sensacional e ele deixa esse legado para a igreja. Eu chego logo depois do Ari. Então tinha alcance de classe média, interpretação do evangelho em megacidades. Essa é a vibe do Morumbi, uma igreja forte nisso. E eu passo por essas igrejas e aprendo isso. Eu digo, eu não poderia ter chegado em Alphaville sem ter entendido mega church, uma mega cidade e trabalho com classe média sem ter passado pelo Morumbi,
não poderia ter chegado em Alphaville sem ter essa visão e esse treinamento de construção, de expansão que eu tive em São José dos Campos. Então não foi do nada, ou seja, você tem uma história, uma trajetória que contribui e que vai Hoje, olhando para fazendo trás, uma formação. eu vinha que Deus vinha preparando o caminho. E a nossa história, a vida é assim, né? Para mim, para você e para qualquer pessoa. Deus tem um plano para nós. Ele não dá o mapa do plano, ele dá o passo do plano. Então, São José era um passo. A igreja da cidade foi outro passo. A igreja Batista do Morumbi um passo. E Alphaville é um passo. Eu acho que eu tenho dito que é o último passo. Mas Vai saber. Daqui você vai dando passo para outros lugares, né? E a história, cara, do Alphaville? Porque eu vou falar o que eu ouvi de você, inclusive, rapidamente, uma conferência. Eu me lembro de um ponto assim que marcou muito, quando você fala assim, era a igreja que funcionava em cima da borracharia. Mas, cara, conta a história do Alphaville. Por que você sai do Morumbi e vai parar no Alphaville? Isso é muito interessante. A gente tinha... Eu, como pastor da Igreja Batista do Morumbi, tinha vários membros da Igreja Batista do Morumbi que moravam em Alphaville, então eu tinha um pequeno grupo em Alphaville. E era esse o meu envolvimento. Eu ia lá uma vez a cada 15 dias, no sábado, tinha um grupo, isso era um grupo da Igreja Batista do Morumbi. E uma pessoa de Alphaville que liderava essa pequena igreja que estava numa situação de fechar, tinham 25 pessoas, que era o presidente dessa igreja que tinha 3 anos, ele escreve para o Morumbi. Ia fechar, Cid? A gente não conseguiu, temos 3 anos, não conseguimos dialogar com a comunidade, ninguém conhece a gente, e sofrido. O culto, a escola dominical, 3 pessoas, o culto de oração na quarta-feira, 8 pessoas, e no domingo tinha 25 pessoas. Então, assim, esse cara escreve para o Morumbi e fala assim, nós precisamos de ajuda, vocês conseguiram dialogar com a classe média, o nosso público é meio parecido, mas vocês conseguiram e a gente não. Então, eu era o gestor ministerial naquele momento e o Lisânias disse assim, olha, vai lá e atende esse grupo. Então, eu fui em Alphaville atender esse grupo que estava pedindo uma ajuda. E ajudei esse grupo a pensar como seria uma igreja pós-moderna que interpretasse o evangelho para um público secularizado, porque Alphaville é isso, é um pessoal secularizado que precisava de Deus. Hoje tem muita igreja em Alphaville, mas naquela época tinha uma igreja boa presbiteriana, tinha uma outra igreja neopentecostal e pequenos pontos, mas não tinha uma igreja marcando a região. Então eu disse, a primeira pergunta, precisa construir uma igreja que se um dia ela fechar, ela deixa um buraco nesse lugar. Hoje, se vocês fecharem, vai fazer falta para alguém, para ninguém, talvez para a gente, mas a gente procura outra igreja, nem para nós. Então a ideia foi, eu ajudei esse grupo a construir um projeto de uma igreja relevante num contexto pós-moderno secularizado. Elaborado o projeto, eu disse para eles, vocês precisam agora arrumar um pastor. E eles falaram, pô, você não vem ser o nosso pastor? Eu disse, não dá, eu tenho muito compromisso no Morumbi, e também acho que eu não ia aguentar, era um grupo pequeno, eu estava com a minha equipe no Morumbi tinha 60 pessoas, eu liderava um grupo grande de gente, e muitos voluntários, e eu falei, não vou conseguir, muita energia para pouco espaço, né? Vocês precisam procurar um pastor, vocês já definiram um projeto, agora procure um pastor. Para fazer curta uma história longa, passado alguns meses, eu decidi que eu não ficaria no Morumbi, que meu tempo ali tinha acabado, por diversas razões. Eu sou um sonhador, eu sou um empreendedor, eu gosto de começar coisas, e sentia que Deus não me queria mais ali. Eu disse, Deus, você me trouxe para cá, mas aqui não é meu lugar. Onde é que é? Volto para São José, fico aqui, vou para uma outra igreja estabelecida, tenho vários amigos, ou planto uma igreja. Última alternativa é não. Plantar uma igreja, não. Eu nunca plantei uma igreja, nunca quis ser pastor titular. E começo a me movimentar. E no final das contas, o que Deus queria? Que eu plantasse uma igreja. Então, eu sento com esse grupo e assim, combino. Olha, para aquela igreja tradicional que vocês tinham, eu não consigo ser pastor de uma igreja super tradicional. Para essa igreja que a gente construiu, eu viria para começar, então, uma nova igreja a partir desse grupo que temos. Eles toparam e a gente começa. Mas esse grupo estava em cima de uma loja de pneus. A primeira coisa que estava errada, que eles não conseguiam avançar, é porque era uma loja de pneus embaixo. E a igreja em cima? A igreja em cima, não tinha acesso, num lugar de classe média, o cara não vai lá. O problema deles... A teologia deles não foi nem conhecida, eles não foram nem conhecidos, porque existia um bloqueio físico, estrutural, mas tinha um contrato e nós tivemos que ficar lá por 6 meses. Então eu disse, nesse tempo, não convida ninguém para cá, eu vou estruturar vocês, nós vamos trabalhar, só convide alguém que queira realmente plantar uma igreja, porque esse prédio depõe contra a nossa visão.
Então, em 6 meses... Nem se oferecesse um alinhamento, balanceamento, não ia não rolar. traz nada. Daí eu disse que era a igreja da borracharia, né? Você aceita Jesus e ganha um alinhamento Alinhamento, e um balanceamento. balanceamento. Mas ficamos ali 6 meses na igreja da borracharia. Depois nós mudamos, virou a igreja do Rio, porque nós fomos para frente do Rio, já era um pouco melhor, o acesso mais fácil, lugar para parar. E aí a igreja foi avançando. Mas durante 6 meses, a igreja do Rio, só quem queria realmente plantar uma igreja. Foi um tempo muito bom de receber pessoas que tinham visão, que tinham sonhos, que tinham expectativas de construir alguma coisa relevante para aquela região. Então, deixa eu te fazer uma ponderação, uma colocação aqui. Na verdade, uma pergunta, porque eu acho que isso é importante para quem está num projeto, eu acho que tanto de plantação, mas aqui nós estamos falando de revitalização, de maneira específica. Você se preocupou em juntar pessoas ou em ter pessoas que entendessem a proposta sem se preocupar primordialmente com o crescimento, ou seja, era um grupo que entendesse e comprasse a visão, era isso, Cid? Isso. A visão é sempre o ponto de partida. A gente precisa saber para onde a gente vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chega tá bom. Então, assim, qual é a nossa visão? A gente é essa visão de igreja. E hoje, passados 15 anos, o crescimento exponencial que ela teve, a gente continua sendo a mesma igreja. Visão é uma coisa que não muda. Visão não muda. A gente muda o jeito de implementar a visão, mas a visão não muda. Você define uma direção. Somos uma mesma igreja desde sempre. Então, visão, beleza. Quem quer construir esse tipo de igreja nesse lugar? Ou melhor, você entende que Deus está te trazendo para construir, para participar desse movimento. E aí começou a agregar gente. Teve gente que veio por motivação errada, obviamente não fica, mas ao longo desses anos, muita gente veio e ficou por causa da visão da igreja. Então, assim, é importante você ter, porque visão sem pessoas, ela só é um sonho. A visão se materializa quando você começa a sonhar com outras pessoas. Então, foi muito interessante que Deus trouxe gente que acreditou nessa visão, abraçou essa visão, e a gente tem um core. Esse core, até hoje, eles cuidam. Esse grupo básico, até hoje está na igreja. Eles cuidam dessa igreja. E, a partir dali, os 200 primeiras famílias da igreja, eles estão ali, eles que seguram a onda, mesmo depois dela ter crescido. Agora, o crescimento nunca foi a nossa preocupação e não é até hoje. O nosso ponto principal é a visão e a saúde da igreja. A gente se preocupa com saúde. Saúde vem com equilíbrio, tem a ver com equilíbrio. Uma coisa que é equilibrada é saudável. Qualquer coisa desequilibrada vai adoecer. Isso na emoção, no corpo, na espiritualidade também. E na igreja, né? Então, a nossa preocupação é assim, vamos construir uma igreja de Jesus e trabalhar para mantê-la saudável, cooperar com ele para mantê-la saudável. E o crescimento foi uma consequência. Até hoje, nós não temos uma meta numérica. Em todos os planejamentos estratégicos que nós fizemos, não existe uma meta numérica. A nossa meta é a saúde da igreja e a centralidade em Cristo. Cara, essa coisa da visão é tão interessante que eu entrei outro dia no canal, no YouTube da IBM Alphaville, e eu vi que você, eu não vou saber a data, mas enfim, entrei num culto específico. Você estava pregando para a igreja sobre a visão. Estamos indo em direção a... Isso. Visão compartilhada, isso. A cada semestre, a gente faz o Dia da Visão. Todo primeiro domingo de fevereiro, primeiro domingo de agosto, a gente pontua o que Deus está fazendo na igreja e a gente dá um alinhamento para todo mundo. Porque é importante todo mundo saber para onde a gente está indo. Primeiro, para a gente ir junto. E segundo, para a gente ir seguro. Você que é membro de uma igreja, se você sabe o que aquela igreja pensa, o que a liderança pensa e para onde ela está indo, você caminha com segurança, com tranquilidade. Se você não sabe para onde está indo, começa a ter ruído, barulho, disse-me-disse. Então, não. Todo primeiro domingo do semestre, Dia da Visão. A ênfase da nossa visão nesse semestre é essa. Deus está nos mostrando isso. Nós estamos indo para esse lugar, contamos com você para isso aqui. Beleza? Beleza, a gente ora, entrega para Deus e acelera. E é muito gostoso, porque aí o pessoal ganha energia. Né? Por exemplo, agora a gente está empenhada, a igreja toda empenhada numa revitalização, um compromisso com a nova geração. Um projeto, porque o grande desafio de hoje é a juventude. O que a gente faz com essa juventude pós-moderna que a gente tem? O que a gente faz com esses milênios, com os nativos digitais, com a geração Z, como você quiser chamar? Estamos empenhados nisso e não perder a próxima geração para o mundo. Então, é um projeto da igreja.
Nós temos vários campi, então cuidar dos campi para manter a identidade, expandir a igreja. Nós temos projetos de apoio a plantadores de igreja, então é ênfase que não é do Sidney, se torna da igreja. A visão precisa ser compartilhada, precisa ser sonhada por mais gente para se tornar realidade. É muito curioso o que você está falando, porque não é incomum uma conversa com o Campanhã, ele estava falando sobre esse período pós-pandemia que a gente está vivendo ainda, né? Na verdade, nós estamos na vida pós-pandemia, no cenário pós-pandemia. Ele estava dizendo o seguinte, olha, nesse pós-pandemia, a gente entrou num processo de todo mundo muda de lugar o tempo todo. Isso. Então, as pessoas mudam de igreja com muita facilidade. O que tem um lado, eu não sei se positivo, mas um lado delicado, que é as pessoas quererem trazer aquilo que elas acham importante de outros lugares para onde elas vão estar. Quando você define uma visão, você acaba não só protegendo, mas você acaba realmente definindo uma diretriz sem que essa diretriz ela venha sucumbir a qualquer tipo de ideia que seja contrária à missão. Né? Sim. Quando você tem uma visão, você sabe para onde você está indo e vai chegar naquele lugar. Agora você tem as intempéries da visão. É como um avião que ele decola de São Paulo para chegar em Paris. Ele tem uma rota, ele vai chegar em Paris. Só que tem chuva, tem tempestade, tem turbulência, tem momentos que diminui a velocidade do avião, depois acelera um pouco mais. Isso é normal. Mas o que você não pode mudar é quem você é e o que Deus quer que você seja, né? A pandemia, eu acho que ela não criou esse movimento de mutação, esse trânsito entre as igrejas. Isso sempre existiu. Ela evidenciou mais e ela permitiu... Mas você acha que intensificou ou não? Deu mais liberdade para as pessoas, claro, porque a pessoa não existiu online. O online era a última situação. Hoje o cara fala assim, eu tenho um online. Mas o online, ele está com você, em 5 segundos ele muda para outra igreja online. Daí ele conheceu um outro pregador, daí ele acha que o louvor daquela igreja, e ele vem com uma cabeça meio de consumidor. Então ele consome o louvor numa igreja, a pregação na outra, mas ele vai num pequeno grupo da igreja que ele era antiga, porque é onde estão os amigos dele. Então tem uma confusão aí, né, de que pensa que a igreja é um shopping, que Jesus é um produto e que o pastor é um prestador de serviço, a equipe de louvor é um prestador de serviço. Então esse tipo de gente, cada domingo ele está numa igreja, cada dia ele assiste um pregador, e ele na segunda-feira vê o X, ele não tem uma teologia formada, ele não tem uma visão formada de igreja, ele é o novo crente, esse novo crente brasileiro é assim. E cada dia mais presente essa realidade, né, cara? É uma coisa muito doida essa. Presente, eu acho que a gente não tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar para ser alguma coisa. Muitos pastores ficam tentando se customizar ao que o mercado gospel está pedindo. A gente não tem feito isso. Nós somos uma igreja de Jesus, vamos continuar nessa direção, não vamos nos vender aos shows, não vamos virar animador de auditório, nós não vamos mudar quem nós somos e para onde estamos indo por causa das variações do mercado gospel. A gente não vai se tornar uma igreja de mercado. A gente tem que ser uma igreja de Jesus, porque é o que a gente acredita, a gente acredita que a gente foi formado para isso, e é muito interessante. Tem gente que sai dessa igreja porque ele gosta do pregador coach. A gente não é coach, púlpito não é para coach. Púlpito é para palavra, púlpito é palavra. Pô, o pastor podia, não, a gente não vai, aqui não vai ter isso. Não vai rolar. Aí ele muda de igreja, não tem problema. Eu quero fazer o que Deus quer e quero ir para onde Deus nos manda. Então, e essa oração é uma oração forte na nossa igreja. Nós queremos fazer o que Jesus quer. Nós queremos ir para onde Jesus nos manda. Então, se a pessoa quer ir conosco, muito bem-vinda. Se não quer ir conosco, Deus te abençoe em outro lugar, mas não vai ser aqui. Porque nós só vamos para onde Jesus quer, nós só fazemos o que Ele quer. Então é bem interessante, isso é muito claro, uma igreja de Jesus. Legal, né? Porque vocês tendo isso definido é muito interessante, né? Via de regra a gente fica tentando, e aqui entra um pouco do coração pastoral, né? A gente quer meio que satisfazer todo mundo, atender todo mundo, mas não é assim que a coisa funciona, né? Eu acho que o nosso coração, se perguntar para um pastor que ele gosta que alguém foi embora da igreja dele, se ele falar que sim, que ele não está bem. Nenhum pastor vai gostar de perder, entre aspas, alguém. Mas o que eu já entendi, assim, eu vou fazer o máximo possível. Às vezes a pessoa ela não está, porque ela não entendeu, então você explica. Às vezes ela não está, ou ela não está andando junto, porque ela está num momento difícil da vida dela. Então você ajuda ela naquele momento difícil.
Mas tem gente não. O Ricardo Agreste usa uma expressão interessante que de vez em quando pulam uns piratas para dentro do barco. Sim. E é isso. E o Satanás manda mesmo os piratas para dentro do barco. Então, se é um pirata, bota ele para fora do barco. Mas se é uma ovelha que está precisando de atendimento, de cuidado, de atenção, de explicação, eu não tenho problema de explicar e reexplicar. Desde que a pessoa tenha boas intenções, o coração seja bom e seja muito educado, respeito, né? A gente tem que se respeitar. Isso, às vezes, é perdido um pouco, né? No meio das igrejas. Ou seja, na jornada da revitalização, é óbvio que houve desafios. Ou seja, quem chega hoje em Alphaville e olha Alphaville diz assim, uau, mas entre a Igreja da Borracharia e 2025 tem uma distância significativa. E óbvio que teve desafios, percalços, etc. E tal. Claro que o voo teve lá suas nuances. Você é capaz de citar, é claro que alguns desafios assim que são comuns até em revitalização. Comuns. Em cada época da igreja vem um desafio. Em alguns momentos o nosso desafio era a infraestrutura. Puxa, a gente chegou num ponto, a igreja, eu tinha um auditório que cabia 130 cadeiras. Nós já tínhamos chegado em 400 pessoas, então eu tinha um desafio que era espaço. Eu já estava alugando a quadra do lado, alugando o posto, alugando isso, alugando aquilo, um monte de puxadinho. E eu cheguei para a liderança da igreja e disse, nós temos um desafio. Ou a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai ampliar o espaço, ou a gente vai assumir que nós somos uma igreja de 400 pessoas e está ótimo. Nós queremos expandir. Deus quer que a gente expanda? Queremos, então nós precisamos sair dali. Então o desafio foi a infraestrutura. Houveram momentos que o desafio era a liderança da igreja. Porque a pessoa se converte, a igreja cresce mais rápido do que o processo de formação de liderança. Que são duas coisas distintas. São duas coisas distintas, só que para cuidar da igreja você precisa de líder. Então, houve momentos da nossa trajetória que o nosso desafio era a formação de liderança. Outros era espaço. Houve momentos que o nosso desafio eram as guerras espirituais. É tão interessante, Borges, porque a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa gravar outro podcast, porque você já citou 3, 4 coisas aqui que tem que ter outro programa, cara. Podemos fazer. Quando a gente pensa no crescimento da igreja, eu sempre uso uma frase bem simples, mas ela é profunda. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, o que eu percebi em momentos da nossa igreja estava super bem, com 300 pessoas, funcionando redondinha, não tinha mais problema de finanças, não tinha problema de liderança, aquela igreja redondinha. Satanás mandava um nego para lá. Daqui a pouco chegava, normalmente alguém que veio ajudar, muito prestativo, e esse cara começava a criar confusão, e eu tinha que combater aquilo. E aí, corajosamente, como pastor, e que é uma dificuldade do pastor às vezes, eu como pastor tinha que entrar na frente, você veio cutucar o rebanho, não, você vai me encontrar, eu estou aqui para defender esse rebanho, e nesses 15 anos, em 3 momentos, a gente teve essa guerra espiritual, identificada. Beleza, passada a guerra espiritual, você enfrentava, combatia, a pessoa ia embora. O que acontecia depois disso? Um novo boom na igreja. Então, olha que interessante, Deus tinha mais para nós. Mas veio uma situação que a tentativa era travar a gente, para a gente não ir para o próximo capítulo. Então, obstáculos, guerra espiritual, batalha espiritual, obstáculo, infraestrutura, obstáculo, formação de liderança, obstáculo, o pastor pregador, líder, nem pregador, o pastor líder, entender que Deus queria expandir. Porque é muito fácil para o Sidney ficar na zona de conforto. Se eu pensasse em mim, se eu tivesse plantado uma igreja para mim, essa igreja já era ótima. Nós começamos em 2009, essa igreja em 2011 ela já era ótima. Eu já tinha a estabilidade do lugar, eu já tinha estabilidade financeira, bastante gente interessante para eu conversar, trabalharia bem menos, uma igreja com 200 membros dá menos trabalho que uma com 10 mil, trabalharia menos, mas eu não estou lá por causa de mim. Eu não plantei uma igreja para satisfazer as minhas vontades, eu plantei uma igreja para expandir o reino e para fazer o que Deus quer. Então esse é um outro desafio. Tem muita gente plantando igreja, esse é um capítulo que dá para abrir, com a motivação errada. Ele está plantando uma igreja para ter um púlpito para pregar, ele está plantando uma igreja para testar as ideias dele, ele está plantando uma igreja para ter o rebanho que ele vai conduzir. E ele esqueceu que o rebanho é de Deus, pastor, o trabalho mais fácil de um pastor é o púlpito, e a gente não pode estar na igreja para fazer o que a gente quer, né? A gente está na igreja para fazer o que Deus quer. Então, são desafios do pastor, pregador, plantador,
Desafio da infraestrutura, desafio espiritual e desafio de liderança. Citaria mais um monte aqui para Dá para você. escrever um livro só com esses desafios. Pois é, boa ideia essa, viu? Talvez o Compre Cadeira 2 pode ser isso. Vamos falar do Compre Cadeira. Eu não coloquei imagem do Compre Cadeira, mas a gente tem algumas imagens aí que eu acho que vão estar um pouquinho mais à frente aí, ó. Elas vão trazer para... Ah lá. Cara, uma igreja leve, profunda e funcional. Passa por essa coisa da visão, né? Pois é. Então, em 2015, a gente começou em 2009, com 50 pessoas na borracharia. Em 2015, essa igreja tinha 2.500 membros. Eram 6 anos, 5 anos e meio depois. E vários pastores disseram, Sidney, o que você fez? Que método você está seguindo? Essa é a pergunta que eu via. Você é Willow Creek? Você é Saddleback? Você é Qual que é a receita do bolo? Meu discípulo é MDA? Qual é a receita? Que receita você está usando? Você não estou usando receita nenhuma. Mas como não? Não, eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhum método, eu tenho uma visão, que é uma igreja centrada em Jesus. Então eu resolvi, Borges, escrever um livro que compartilhasse isso. O que está por trás? Tá, mas como é que você coloca isso na prática? Então deixa eu escrever um livro, como é que eu pego esse conceito de uma igreja centrada em Cristo. Isso que eu nem tinha lido o livro, nem conhecia o livro do Tim Keller, de Igreja Centrada em Cristo. Como é que você pega uma igreja centrada em Cristo e coloca isso na prática? Então nasce esse livro, que é um livro de eclesiologia, uma revisão eclesiológica da igreja, para a igreja contemporânea centrada em Cristo. Por que o nome Compra Cadeira? Porque eu não tinha um nome para o livro, ele ia chamar Igrejas do Meio. Daí a pessoa que estava me ajudando, a editora, disse, olha, Igreja do Meio vai dar a impressão que você não tem uma posição, você está em cima do muro. Mas você tem uma posição, você é uma igreja centrada em Jesus. Beleza, igreja centrada em Jesus. Aí uma pessoa me disse assim, por que você não coloca Compra Cadeira? Eu falei, da onde você tirou isso, né? Aí ele me explicou. Todo lugar que a gente ia mudar, eu cheguei, a nossa igreja tinha, lá, o grupo tinha 25 pessoas, tinha 100 cadeiras. Na inauguração, eu disse assim, eu vou alugar mais 100. Mas não precisa, não, vamos inaugurar mais 100, eu vou trazer os amigos, vou convidar a gente. E lotou. Depois nós mudamos para um lugar, nós tínhamos 100 pessoas depois de 6 meses, mudamos para um lugar e nós já tínhamos 100 e poucas cadeiras. E eu disse, nós vamos comprar mais 200 cadeiras. Mas para quê? 200 cadeiras, nós vamos ficar com 300, a gente só tem 100 pessoas. Precisamos ter cadeira. Depois nós tínhamos 300 cadeiras, eram uns 400 pessoas, e mudamos para um lugar que cabia 600, e eu resolvi comprar 1.000 cadeiras. Ele disse, mas para que comprar cadeira de novo? Aí eu expliquei o conceito para ele. Que a ideia de comprar cadeira outra vez. Eu expliquei o conceito, eu falei o seguinte, a maioria das igrejas não cresce porque ela não tem espaço para receber as pessoas. E eu acredito que Deus já está, quando nasce uma igreja, Deus já está trabalhando naquele lugar. Então a igreja precisa ter espaço, ela precisa se preparar com espaço, com ideia, com tudo, para receber as pessoas que Deus vai trazer para lá. Então a gente sempre teve mais cadeira do que gente. Aí ele falou assim, e esse é um conceito. Vou comprar cadeira, vou preparar espaço, vou abrir espaço, porque Deus vai trazer pessoas para esse lugar. Eu não consigo trazer as pessoas, eu consigo preparar o espaço. Aí ele deu essa sugestão, põe o nome do livro Compre Cadeira. Esse livro já mudou de nome, viu? Opa. Já tem outro nome já? Ele já tem outro nome. Ele chama-se Oásis agora. Porque, assim, Compre Cadeira é muito específico. Então, mas é muito legal. Gostei demais do nome. Compre Cadeira. Mas é um conceito. Então, Oásis, igrejas para hoje focadas em Jesus. As igrejas centradas em Cristo são oásis no deserto. Você me fez lembrar uma fala de um colega já há uns bons anos. Esse cara foi pastor nos Estados Unidos e ele dizia uma coisa muito curiosa. Ele dizia assim, ó. Se você for na casa de alguém, você chegar na hora do jantar, você tem 3 situações. Você chegou na hora do jantar sem avisar ninguém. E a pessoa olha para você e diz assim, você não é bem-vindo, cara. Ela não diz, mas a cara dela já está dizendo tudo. Você não vai voltar para jantar naquela casa. Segunda situação, você chegou na casa de alguém e a pessoa correu, puxou umas cadeiras, colocou uns pratos, senta com a gente. Foi legal. Mas a terceira situação, você chegou na casa de alguém e a pessoa falou assim, eu estava te esperando. Tinha um prato para você à mesa, os talheres, você vai se sentir convidado para retornar naquela casa. É isso aí. Compre cadeira. Compre cadeira. Tem que ter espaço. Cria espaço, Estrutura, expectativa, ambiente, estrutura. A gente sempre tem mais espaço do que a gente precisa. A gente sempre organiza um pouco mais do que é o normal, né? Eu me lembro de uma igreja, numa das igrejas que eu trabalhei, eles assim, o primeiro eram 3 cultos.
E o auditório cabia lá 1.500 pessoas. No primeiro culto, eles pegavam biombos e separavam para 200 lugares. Falei, por que vocês colocam biombo? No segundo culto eles tiravam, porque lotava. E o terceiro culto eles deixavam de novo com 200. E eu disse, por que vocês colocam biombos no primeiro e no terceiro culto? Ah, não, porque só vem 200 pessoas, então a gente deixa 200 lugares. Eu disse, não, está errado. Nós não vamos tirar mais, vamos tirar esses biombos, nós vamos deixar e mostrar para a igreja que tem lugar no culto das 9, tem lugar no culto das 6, e que pode ter 1.500. Tem cadeira. Tem cadeira. Eu nem precisava comprar lá, era só mostrar que tinha. Tiramos os biombos e começamos a dizer para as pessoas, olha, o culto é normal, o culto é igual, criar o espaço é uma coisa. Depois a segunda coisa era fazer coisas iguais. Você faz um culto ruim às 9 e um culto bom às 11, quem vai? Só quer ir das 11. Mesmo pregador às 9 vai pregar à noite também. Você faz aquele culto, equilibra, oferece o mesmo conteúdo. Mesma coisa, e as pessoas começam a mudar. Cara, lotou os três. Lotou os três. Muitas igrejas não crescem por um problema físico. Não é por um problema espiritual. Às vezes o pastor tem uma ótima teologia, a igreja tem uma gestão transparente, austeridade, confiável, mas eles têm um problema de espaço. Vários dos pastores que eu já orientei, já mentorei com relação a mudança e revitalização de igreja, a maioria deles era um problema de espaço. Então, deixa eu apertar você. Problema físico ou problema de mentalidade? E obviamente que é a mentalidade, porque você vai materializar aquilo que você pensa, né? O homem pensa, como é que é? Vale pelo que diz pelo que pensa pelo que lê. Ele está lendo pouco, ele está ouvindo pouco podcast, ele está aprendendo pouco, ele ficou bitolado ali. E ele fica fazendo aquilo a vida inteira. Né? É mentalidade. O que você sugeriria, então, se não tem uma mentalidade? Eu vou trazer um problema para você pensar com a gente. Vamos pensar juntos aqui. Ó. Eu tenho visto muita gente que sai da formação teológica e o cara está preocupado com teologia. Eu defendo, a teologia é importante. Claro. Tem o seu lugar, tem a sua... Ela é essencial, ela sustenta a estrutura como um todo, sob a direção de Cristo, eu creio nisso. Mas, no dia a dia, você tem uma série de questões que transcendem um pouquinho esse campo da teologia. Ou seja, a prática daquele cara que saiu do seminário há 2, 3 anos e que precisa, de repente, ter mudança de mentalidade para enxergar o que você está trazendo para a gente. O que você acha que esse cara... Que dicas que você daria para esse cara? O que você sugeriria para esse sujeito, para essa pessoa que precisa, talvez, respirar áreas diferentes na revitalização? O que você sugeriria para ela fazer, ver, ler, pensar? Que sugestões que você daria, Sidney? Bacana. Abertamente. Você usou uma metáfora agora há pouco aqui. Antes de dar sugestões práticas, eu queria que as pessoas entendessem essa metáfora que você deu. Você falou de alguém chegar numa casa, como é que ela se sente bem-vinda? Ela chegou e ela vai ser convidada à mesa. No final das contas, ela chegou na casa e o ponto final dela na casa foi ao redor da mesa comendo uma comida. Uhum. Então, a teologia, ela é o processo com que a gente prepara a comida. Então, a teologia te ajuda a escolher um bom ingrediente, a teologia te ajuda a colocar na temperatura certa, a teologia vai orientar, fazendo a metáfora da comida, da cozinha e da casa. Então, com uma boa teologia, você escolhe bons ingredientes e prepara um bom prato. Espera um pouquinho só, deixa eu te interromper. Você está ouvindo o Sidney falar? O Sidney, se você não sabe, ele é expert em cozinha. Você que está aí não sabe, tá? Mas o Sidney participou do MasterChef. MasterChef Tô certo? 2020, isso. Pronto, Fui até tá a aí. semifinal. Então, assim, tá falando com propriedade. Eu não podia deixar passar essa, por favor, depois conclui. a gente abre esse capítulo depois aí, a gente conta isso aí. Mas então, assim, a teologia é o processo para a formação de um prato. Eu vou escolher um bom ingrediente, porque eu tenho uma noção, eu vou cozinhar na temperatura certa e vou servir uma comida boa. Qual é a comida que a gente serve? A comida sempre vai ser o evangelho. A teologia me ajuda a oferecer um evangelho genuíno. Maravilha, mas isso é o ponto final. Tem uma coisa lá na frente da casa que é chamada hospitalidade. Você chegou na casa, bem-vindo. Bem-vindo ou não bem-vindo? Então, se a pessoa te recebe mal na porta da sala... Você não vai entrar no restaurante. Você não vai entrar no restaurante, você não entra para comer. Então, tem a hospitalidade, depois tem o ambiente. Você entrar num restaurante e a sala de estar ela se suja, você quer comer aquela comida? Não. Aí você fala, vou usar o toalete. O toalete ele tem um cheiro horrível porque ninguém cuidou.
Você não quer comer comida desse restaurante. Então, muitas vezes, o pastor, ele só se preocupa com a teologia. E, para mim, todo pastor deveria estudar um pouco de hotelaria, ele tem que entender de acolhimento de pessoas. Todo pastor precisa prestar atenção em ambientes, ele tem que entender um pouco de designer, ele tem que entender de ambientes acolhedores, luz que combina com cor, com estética. Todo pastor, se ele não é assim, ele precisava ter alguém do lado dele que fosse, ele precisa entender de comunicação. Já pensou, você chega para comer uma comida e o cara te recebe falando com a cara feia, ou a propaganda daquele restaurante era ruim? Cara, eu preciso te interromper. Comunicação, lounge, hotelaria, pessoas. E aí o cara é nervoso, ele precisa entender de gente. Então, um pastor ele precisa entender de como as pessoas se sentem, como elas conversam, como os ambientes são preparados, como a comunicação é feita e tal, para que a comida que ele vai preparar seja comida. Depois que come a comida, aí, bom, como é que você ficou depois que comeu a comida? Como é que você se sentiu? Você cresceu, não cresceu? A comida fez bem? Então, tem um pós. Então, o pastor, ele não pode entender só de uma coisa. Aí, voltando para a formação teológica, acho que os nossos seminários, tanto presbiteriano, batista, ele preparava o pregador e não o pastor. Ensina-se muito sobre teologia, Novo Testamento, Antigo Testamento, teologia contemporânea, teologia do Antigo Testamento, do Novo, todas as partes, grego, hebraico, ele ensina o teólogo, pregador, mas ele não forma o pastor, e o pastor precisa ter uma formação holística. Então a gente precisa mudar a educação teológica, a gente precisa mudar a perspectiva do próprio pastor. Aí ele sai do seminário, ele acha que ele vai botar um terno e uma gravata, se ele é de uma igreja tradicional, ou ele vai botar uma camisa xadrez, um óculos descolado e vai deixar uma barba se ele é reformado, ou ele vai colocar uma camiseta preta, uma calça preta e um tênis se ele acha que ele é contemporâneo. E vai querer um púlpito para ele no domingo. E aí ele fica usando isso para o púlpito e a igreja dele não cresce. Aí você vê um monte de pastor frustrado. Ele vai para o Instagram, ele começa a ter seguidores, e aí ele acha que seguidores é igreja. Seguidores não é igreja. E comunidade é quem senta com você ao redor da mesa. Não é quem olha o restaurante do lado de fora. É quem está ali dentro com você. Então tem bastante coisa para a gente pensar aí, né? Acho que o pastor precisa entender disso, de teologia, mas de gente, de comunicação, de ambientes, de leitura sociológica, pesquisa sociológica. Ele precisa ser mais gente, uma pessoa mais normal do que um ser superdotado, escolhido, superior. Ixi. Agora você apertou sem abraçar. Eu ouvi você falar também, e aí você agora... Eu não anotei isso. Então, eu ouvi a tua fala, e eu acho que o que eu vou trazer aqui talvez tenha algum equívoco, mas você vai poder corrigir. Numa conferência, você disse assim, olha, você fez um comparativo entre igrejas que se parecem muito... Você falou, usou 2 tipos de bebida, mas eu não consigo me lembrar exatamente. Eu sei que uma você comparou a vinhos, onde você vira garrafas. Isso. E a outra, eu não me lembro, mas eu acho que era espumante, eu não me recordo exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que as igrejas hoje se preocupam em, de repente, ser meio parecidas com essa coisa do espumante, essa coisa que borbulha, quando talvez você falava do discipulado dentro dessa essência, nessa coisa que é trabalhosa, é quase como que virar garrafa numa adega. A coisa boa de conversar com um pastor presbiteriano é isso, ele fala de vinho, ele não tem problema, Sem ele problema gosta, tá tudo certo, né? Na verdade, eu usei o mesmo vinho, é o vinho espumante, esse que a gente toma, champanhe, que a gente toma, a gente chama de champanhe, que é uma cidade, mas os vinhos espumantes brasileiros, por exemplo, produzidos na Serra Gaúcha, você tem 2 métodos de produzir, você pode fazer ele se tornar um frisante ou um espumante. O frisante é o que você injeta o gás. Então, você pega a uva, moeu a uva, 30 dias de fermentação, aí você tira aquela sujeira da uva e você injeta o gás, invasou e ele está pronto para ser consumido. Então, Rapidinho. Ele é rápido, 30 dias, ele está pronto, porque o gás ele é artificial. Mas você tem um método, tem um nome do método que você vai produzir que se chama espumante, o resultado. O que é isso? Ele fermentou 30 dias, você tira a sujeira da uva e esse vinho tem que ser envasado e essa garrafa tem que ser girada 4 vezes ao dia durante 6 meses. Cada vez que você movimenta a garrafa, ela fermenta, gera um gás natural. Esse movimento de 4 vezes ao dia durante 6 meses vai gerar um gás natural que, naturalmente, quando depois de 6 meses ele está pronto, você não precisa injetar nada, você só invasa e vende. Esse frisante custa R$15.
Esse espumante vai custar R$100. Ele custa mais caro, porque ele é um produto que foi produzido organicamente. E aí eu fiz um comparativo disso com igrejas, né? Tem igrejas que são frisantes. Ele injeta um gás no domingo, o pastor acha que ele é a fonte da... Ele vai fazer a bebida fluir. Então ele injeta um gás todo domingo, ele fica pensando numa coisa, tem que ter programa, show, traz o artista tal, o que um está fazendo. É uma roda de produção. E tem o vinho, e tem a igreja que é orgânica. Vamos girar a garrafa. O que é girar a garrafa numa igreja? É você atender as pessoas. Poucas igrejas hoje têm uma rotina de aconselhamento, que você liga e fala com o pastor. Eu tenho um pastor que fala assim, meu gabinete está cheio, 4 meses de espera. Isso é horrível. Você está numa igreja, esperar 4 meses para ser atendido, se você está com um problema de casamento, Não vai rolar. em 4 meses você já se separou, casou e a próxima esposa está grávida. Porque é muito rápido, as coisas hoje são muito rápidas. Então, a igreja orgânica, ela investe em pessoas, ela tem aconselhamento, ela vive o dia a dia, passa os perrengues da igreja, o pastor está ali, ele é presente, a equipe está presente, as coisas acontecem ao redor da mesa, e isso vai girando garrafa. Vai girando garrafa e vai produzindo uma igreja saudável. Se ficar na atividade, ativismo, o que está acontecendo, isso é gás. A igreja dura pouco tempo, depois ela desaparece. Do jeito que abre a garrafa... Como é que você sabe quando é um espumante e um frisante? Eles são parecidos. Só que você despeja o espumante numa taça, o gás ele nunca para, porque ele é natural. Você pode ver, ele vai ficar até... Enquanto tiver a bebida, ele está... Aquelas bolinhas, eles estão saindo. Sim. O outro você despeja, alguns segundos depois não tem mais gás. Então, faz essa experiência. Pega um frisante baratinho, Cidra Cerezer, daquelas que a gente tomava no Natal há 200 anos atrás. e compra um espumante bom, tem um Chandon da vida bom assim. Dá para conciliar, essa é a saideira, dá para conciliar o crescimento com o discipulado? Claro. É só você não perder de vista que o seu ponto não é o crescimento, é o discipulado. O nosso foco não pode ser o crescimento, precisa ser saúde da igreja. Saúde da igreja tem a ver com 3 coisas: com a adoração a Deus, com o cuidado das pessoas e com a missão. Se uma igreja perder a adoração a Deus, ela perdeu a dimensão da divindade, da espiritualidade. Se uma igreja perder a dimensão do cuidado das pessoas, ela perdeu a dimensão da essência da igreja. Jesus cria a igreja para cuidar das pessoas. E se uma igreja perde a dimensão da missão, ela perdeu a dimensão da razão de ser da igreja. Né? Então a igreja é formada para cuidar, cuida das pessoas para quê? Para que elas alcancem o mundo. Deus não tem uma missão para nós, Deus nos tem para a sua missão. E para a gente ir para a missão, a gente precisa estar cuidado. Então, a preocupação nossa tem que ser discipular pessoas, tem que ser cuidar de gente. Eu digo isso na nossa igreja assim, cuida de pessoas que as coisas acontecem. Se você ficar tentando cuidar de coisas, as pessoas vão embora e a igreja não vai evoluir. Você falou 3 dimensões muito simples, né? Sim, amar a Deus, amar a si, amar o próximo. Mas você trouxe aqui a dimensão da espiritualidade. Cuidado de pessoas. O conjunto, ok? Cuidar de pessoas ou discipulados. E a missão. E a missão. A missão. Tudo precisa desembocar na missão. Puxa, eu me converti, cresci, melhorei de vida. É para a missão. Puxa, eu vim para essa igreja e essa igreja mudou minha vida. Olha, eu estava num perrengue, agora eu estou bem, eu arrumei um emprego novo, eu mudei de casa. É porque Deus quer que eu tenha um grupo na sua casa. Puxa, eu agora eu aprendi um outro idioma e eu estou tendo oportunidade. Beleza, que Deus quer que você vai falar para um outro povo. Qualquer coisa de boa que acontece na nossa vida precisa ser para a missão. Qualquer coisa que aconteça numa igreja precisa desembocar na missão. O tempo não foi generoso com a gente. Pois é, isso passa sempre rápido, né? Nós precisamos sentar outra vez. À sua Tem disposição. muita ideia para a gente conversar sobre revitalização. À sua disposição. Cara, eu quero te agradecer, Sidney, pelo tempo. A gente está gravando aqui em Campinas, o Sidney se deslocou de São Paulo, Alphaville, para estar com a gente hoje. Nós estamos gravando no período da manhã e abrir a agenda, deslocamento, voltar correndo para São Paulo, para outros compromissos. Cara, eu quero te agradecer de coração, foi muito especial. Eu que agradeço aí a oportunidade, espero de fato que você que está assistindo aqui tenha sido útil para você e continue, seu trabalho é maravilhoso, tem acompanhado,
Que bom que Deus levanta a gente para levantar a igreja dele, né? Amém. E é um momento importante para nós. Obrigado. Sidney, obrigado. Valeu mesmo. Deus te abençoe. Tamo Amém. junto. Deus abençoe aqui. E você que esteve com a gente até agora, eu vejo você. Nós temos um compromisso no próximo episódio.